queremos louvar e enaltecer o nome do nosso Deus. E então peço a todos os irmãos poderem ficarem de pé. Já agora agradeço também a disponibilidade do André, que nos veio, é nosso auxílio para nos socorrer. E também de todo o grupo de louvor que aqui está. Tivemos que nos adaptar a esta situação. Então vamos ler este versículo que se encontra em Filipenses 4:4, que é muito conhecido de nós todos. Que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aqui esta minha tradução diz: alegrai-vos sempre no Senhor. É a mesma coisa. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Que a nossa alegria possa estar firme e fundamentada no Senhor Jesus. E que possamos refletir essa alegria, essa esperança, a nossa fé que temos em Jesus. E vamos cantar um hino que nos fala disso. Vivemos felizes porque somos de Jesus. E enquanto cantamos este hino, vamos também fazer a entrega da oferta do Euromissionário para o apoio da Associação de Expansão e Apoio Missionário, que auxilia pastores e obreiros que têm necessidade do seu sustento. Então é com muita alegria também neste tempo podemos entregar o Euromissionário com este objetivo de apoiar os obreiros que estão no campo. Então vamos cantar com alegria. Vive feliz porque sou de Jesus. Vamos ter uma palavra de louvor ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, graças te damos porque podemos estar aqui a cultuar o teu nome em liberdade. Obrigado, Pai, porque colocaste entre nós o desejo de vir até à tua casa de oração para prestar-te culto, Senhor. E esta hora nós queremos render-te graças, nós queremos render-te louvores, nós queremos adorar única e exclusivamente o teu nome, Pai.
Obrigado pelo Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós Te louvamos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça abundante a cada dia nas nossas vidas, Senhor. E por isso, sê connosco esta manhã, Pai, sê com o nosso coração, limpa-nos e purifica-nos de todo o pecado. Pai, trabalha em nós, incomoda-nos e que realmente todo o louvor e toda a glória, hoje o destaque seja para Ti. Fica connosco, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Continuar a louvar o nome do nosso Senhor Deus, cantando o cântico Tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. E que realmente Deus seja este Deus absoluto, este Deus que é soberano, que este Deus que é tremendo. Então vamos continuar a louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Deus, com alegria, com ações de graça. Regozijai-vos, alegrai-vos, dizia-nos a carta aos Filipenses.
cantamos o canto sobre toda a terra, elevado estás. E nós convidamos a Deus, ao Senhor Jesus, possa reinar na nossa vida, que Ele possa reinar no nosso coração. Então, nós, enquanto membros de igreja, temos esta responsabilidade de realmente entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, para sustento da obra do Senhor. Dou então a oportunidade ao pastor José Lopes de nos entregar a palavra da parte do Senhor. Deus muito o abençoe. Obrigado a todos os irmãos. Muito obrigado porque hoje foi mais audível o retorno. É bom sinal. Ouvimos Alegrai-vos no Senhor e queria partilhar um momento de alegria. No passado domingo estivemos na Igreja Batista de Abrantes, igreja onde fomos consagrados e onde pastoreámos durante 6 anos, ou 7, se quiserem, porque durante um ano nós deslocávamos dominicalmente daqui até Abrantes e regressávamos no fim do dia. Portanto, são 7, embora como pastor 6. E quero dizer aos irmãos que, com muita alegria, a Igreja Batista de Abrantes aderiu também ao Euro Missionário. E então, neste momento, nós estamos com 13 igrejas e esperamos brevemente acrescentar outras igrejas para podermos também alargar
o nosso apoio a obreiros carenciados, alguns já aposentados e que vivem com muitas dificuldades. E damos as graças a Deus pela visão desta igreja e das demais igrejas. E como eu já aqui referi, no ano passado, todas as igrejas onde temos apresentado o projeto e falado de missões, todas as igrejas têm abraçado o projeto. É sinal de que o Senhor se movimenta e é sinal de amor e paixão pelas almas perdidas. E como eu disse também na altura, obviamente que agora, como não sou pastor de igreja e sou mais um pastor itinerante, obviamente que posso, digamos, chegar com uma mensagem ou alguma mensagem incómoda. Embora também os cânticos que nós cantamos estão algo relacionados com aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para partilhar com os irmãos. Já veem o tema da mensagem, algemados por Deus. Eu ainda ontem estive com um GNR amigo que teve, portanto, a amabilidade de nos convidar a mim e à minha esposa para a celebração do 18º aniversário da sua filha. E aqui há uns anos, lembrei-me disso, mas aqui há uns anos eu fiz um estudo também sobre as algemas e pedi-lhe umas algemas emprestadas, não é? E depois convidei alguém do auditório para vir à frente, não é? E pus as algemas, não é? E conversei um bocadinho, mas a dado momento eu procurei abrir e retirar as algemas e não consegui. E vimos aflitos, vieram outras pessoas, até que descobrimos que havia uma outra chave, portanto aquela chave estava avariada e havia uma segunda que era suplente, ou subsequente, e que era adequada. Mas durante algum tempo aquele irmão esteve ali assim com as mãos algemadas. Sabemos o que são algemas. Não sei se para os nossos irmãos brasileiros a palavra tem significado. E então nós gostaríamos de colocar esta pergunta. Há alguém aqui que se sinta algemado por Deus? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas vou pedir que se questionem a si mesmos. Será que há aqui alguém, ou eu, ou alguém, que se sente algemado por Deus? Nós vamos desenvolver o tema, mas ficamos já com essa percepção. E também gostaria de colocar a seguinte pergunta. Há aqui alguém que preferia, esse alguém, se sente algemado por Deus, será que esse alguém se sentiria melhor se fosse algemado pelo diabo? Como os irmãos sabem, à luz da Bíblia, só há dois senhores. Ou optamos por um, ou optamos por outro. No nosso coração não coexiste o diabo e Deus. Se Deus está dentro do nosso coração, o diabo está de fora. Anda como o leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Mas se ele está dentro, Deus está do lado de fora. E como vamos ver no texto, segundo o texto que iremos trazer, realmente nós vimos muita gente a pôr Deus do lado de fora. E nós encontramos em muitos diálogos que eu travo, já mesmo na escola, com professores, alguns diziam, onde está Deus? E eu digo, sempre está no lugar onde tu o colocaste. Se eu coloquei Deus do lado de fora da minha vida, do lado de fora do meu lar, do lado de fora das igrejas, como é que eu posso reivindicar a sua presença, a sua atuação, se eu não tenho intimidade com Ele? Onde está o meu carro se eu precisar dele? Onde eu o coloquei. Por isso, meus irmãos, muita coisa que está a acontecer, e vem ao encontro um bocadinho daquilo que o irmão Walter referiu na escola dominical, realmente muita coisa que se passa no mundo, como vamos ver, é sinal do abandono de Deus, do abandono da palavra de Deus. O facto de os homens e as nações rejeitarem a soberania de Deus e as suas premissas para nós.
Eu gostaria de começar exatamente, meus irmãos, por um texto bíblico. Em Judas, lembram-se que Judas foi irmão de Jesus, meio-irmão, que se converteu bem mais tarde e que, de facto, escreve para uma comunidade, relembrando algo tremendamente importante que eu gostaria de trazer para os irmãos. Vamos ficar de pé, por favor, e vamos ler então Judas, só tem um capítulo, e vamos ler os versos 3 e 4. Eu vou pedir a colaboração de dois irmãos, um lendo o verso 3 e outro lendo o verso 4. Queridos amigos, tenho sentido grande desejo de vos escrever acerca da salvação pelas fé, mas agora achei que era mais necessário fazê-lo para vos pedir que lutem pela fé confiada aos céus, uma vez para sempre. Verso 4. Os certos indivíduos se introduziram por dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós estamos perante a Tua Palavra. Ela é bem clara, bem objetiva. Traz-nos problemas no passado, mas traz-nos também a necessidade de refletirmos se estamos perante os mesmos problemas no presente. E o que é que Tu esperas que nós façamos? E agradecemos porque a Tua Palavra foi preservada ao longo dos séculos. E apesar de tantos ataques, ela continua a ser o livro mais vendido do mundo. Mas o nosso desejo é que a Tua Palavra seja também o livro mais lido do mundo, a começar por cada um de nós como filhos Teus. E que possamos defender a Tua Palavra, porque se não formos nós a fazê-lo, nós não encontraremos pessoas credíveis, capazes de defender os Teus preceitos. Por isso, Pai, que o Teu Santo Espírito esta manhã toque e incomode os nossos corações. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-vos, queridos irmãos. Gostaria de pôr como nota introdutória que não estamos perante este texto, perante uma fé igual à retratada no livro de Hebreus, na Galeria dos Homens de Fé. Nesse livro nós temos uma fé pessoal, temos uma fé salvífica, uma fé de confiança, de entrega no futuro, uma fé semelhante, por exemplo, à fé do paralítico e dos seus amigos, dos quais falámos faz hoje 15 dias. Então, se não se trata dessa fé, de que fé se trata quando Judas diz que é importante lutarmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos? Já explicaremos um bocadinho mais isto. Mas queremos então dizer que se trata de uma doutrina imutável, de uma doutrina que deve ser defendida de forma diligente, que deve ser inegociável e que deve ser passada de santos para santos e de geração para geração. Queridos irmãos, o que Judas está a dizer é que espera que os crentes saibam lutar. E vejam, a ideia de lutar é porque, como vamos ver, há uma guerra. Há uma guerra estabelecida há muitos anos de destruir os padrões, de destruir as normas que o Senhor nos legou através da sua palavra. E que é importante que nós conheçamos. A fé, como foi dito há pouco na escola dominical, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Mas em relação a esta fé que Judas fala, já não é uma fé assim. Não é uma fé do ver o invisível. Porque a crença, as convicções, a doutrina, ela está exarada na palavra de Deus. Só não sabe quem não quer. Só não procura conhecer o conteúdo dessa doutrina quem realmente
quiser continuar a ser menino na fé ou eventualmente viver divorciado de Deus. E esta ideia de passar de geração para geração, deixai-me dar um exemplo, um pequeno parênteses. Uma das vezes que fui à Madeira, falei do Evangelho aos meus netinhos e desafiei-os a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E foi muito lindo eles aceitarem Jesus numa conversa com o avô e depois manifestarem desejo em serem batizados. Mas o que é que nós fizemos? Meus irmãos, nós fizemos aquilo que enquanto pastor sempre fizemos. Nós estudámos com eles o pacto das igrejas batistas, estudámos o conteúdo da fé batista e depois, ao lado, estão os princípios éticos e morais que as igrejas batistas da Convenção subscrevem. E tudo isso foi estudado, abordado, para que eles saibam no que creem. Não apenas que creem em Jesus como seu Salvador, mas que, a par disso, devem crer num elenco bem grande de doutrinas, que são as doutrinas essenciais da nossa fé. E, meus irmãos, preparando-os assim para o batismo, depois tive a oportunidade de os batizar. E realmente, meus irmãos, o que Judas quer é que os crentes a quem se dirigem, que eles sejam capazes de lutar. Porque logo no primeiro século estavam a surgir tentativas de anular, de fragilizar, de aniquilar, de banalizar o compromisso com essa doutrina. Meus irmãos, é importante colocarmos esta questão. O irmão Walter colocou em relação à questão que a igreja de Corinto atravessava e nós colocamos esta questão. E hoje temos o mesmo problema. Será que temos pessoas que realmente querem abolir as nossas convicções? Querem considerá-las como algemas? Será que o eu ser fiel à minha esposa, isso me torna um algemado por Deus? O facto de eu ser honesto torna-me algemado por Deus? Será que os valores éticos que nós preservamos e ensinamos são algemas de Deus? Nós verificamos, meus irmãos, que efetivamente há um núcleo bem forte e cada vez mais forte de entidades, de pessoas, de figuras relevantes na história que procuram exatamente fazer este tipo de trabalho. Convido-vos a viajarem comigo através do Salmo número 2. É um salmo que eu muito aprecio, que muito utilizo. É um salmo universal, um salmo intemporal e que diz também respeito aos nossos dias. E vamos viajar por ele, versículo a versículo. Pensando, em primeiro lugar, meus irmãos, que há povos e respectivos líderes que se opõem a Deus e ao seu ungido. Este salmo é messiânico, mas é um salmo que também é profético e que hoje, de uma forma clara, é visível quando abrimos a televisão ou quando escutamos o rádio. Meus irmãos, o verso 1 diz o seguinte: por que é que as nações se enfurecem? Por que é que os povos tramam em vão? Outros textos dizem: por que é que se amotinam as gentes, os povos e depois os líderes? E essa palavra amotinar é mais correta, porque se trata mesmo de um motim. O motim é uma guerra. É uma guerra que está sendo travada ao longo dos últimos séculos, no sentido de retirar Deus da vida das pessoas, de retirar tudo o que seja bíblico das constituições a nível europeu ou mundial, de banalizar a ética e a moral
que nós pregamos, que nós abraçamos. E por isso o salmista, provavelmente Davi, diz: por que é que estas nações se enfurecem? Está quase que perante uma guerra e que estão exatamente tentando convidar-nos a nós a rompermos com tudo aquilo que consideram prender-nos a Deus e obviamente que procuram fazer com que mais ninguém se alie a Jesus Cristo e às igrejas de Cristo. Por exemplo, os irmãos lembram-se, cantam certamente aquele hino: Seja bendito o Cordeiro. Cantamos o quê? Seja bendito o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores deu. Depois, alvo mais que a neve. Os irmãos sabem que, pelo menos dizem em Angola, não sei, não sabiam que era a neve e cantavam alvo mais que o coco, que era para ver a questão do branco. Mas sabem que agora estão a levantar-se vozes com autoridade política para dizer que isso é racismo e que não podemos cantar o alvo mais que a neve. Meus irmãos, qualquer dia não se pode falar do amor. Não se pode falar de coisas que realmente são bíblicas e que transformaram as nossas vidas e transformaram muitos povos. E, meus estimados irmãos, realmente temos que estar atentos e lutar, porque eles lutam contra nós. Lutar não é com armas, mas lutar confessando e realmente não pactuando com essas convicções. E realmente é importante que a Igreja Batista de Viseu ou qualquer outra igreja continue a partilhar quais são as nossas convicções éticas e morais, quais são os nossos princípios, o que é que a Bíblia tem para nós no Velho e no Novo Testamento sobre a nossa convicção, mas também sobre as nossas posturas no mundo. Reparem, meus irmãos, diz ainda no verso 2: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, que é Cristo, ou todos aqueles que o seguem. E realmente verificamos que as autoridades estão-se a levantar por esse mundo fora. Como dissemos, as constituições já praticamente nenhuma tem nada dos princípios bíblicos. E, meus estimados irmãos, não é o meu colega de escola, não é um elemento familiar que são os principais protagonistas. Os principais protagonistas são os detentores do poder. São esses que realmente querem tirar Deus do universo existencial de cada um de nós. E então vão unir-se. E cada vez vemos mais união. E o que é que dizem? Verso 3. Rompamos as suas correntes. Livremos-nos das suas algemas. O que eles estão a dizer é: Zé Lopes, não sejas o que tens sido. Põe de lado as tuas convicções. As tuas posturas não são boas. Tu és um prisioneiro de Deus. Deus algemou-te e por isso tu não tens livre iniciativa para fazeres outra coisa. Queridos irmãos, que erro crasso. Em primeiro lugar, eu não me sinto algemado por Deus. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, eu tenho o livre-arbítrio de dizer sim ou não a Jesus Cristo. E depois de seguir a Jesus e servi-lo, eu ainda tenho a liberdade de ser desonesto ou honesto, infiel, etc, etc. Mas quem é prisioneiro do diabo, ele tem que fazer aquilo que o diabo quer. E se não fizer, o diabo se impõe. A diferença entre o nosso Salvador e o diabo é que o nosso Salvador se propõe e o diabo se impõe. E por isso, meus queridos irmãos, eu penso que
que esta mensagem é escandalosa, é antibíblica, mas a verdade é que, como no tempo de Judas, hoje nós encontramos muitas pessoas dentro de muitas comunidades evangélicas dizendo que a Bíblia não é atual. Que provavelmente Jesus ou Deus utilizaria outro discurso para o mundo onde estamos inseridos. Meus irmãos, a palavra de Deus, o que é que nos diz? Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Como é que ela pode permanecer se nós que estamos na palavra permanecermos na palavra? Não negociarmos a palavra, não aceitarmos que realmente outras pessoas ponham em causa as nossas convicções, porque elas são saudáveis. Elas têm feito maravilhas nas nossas vidas e na vida do mundo. Agora reparai, meus irmãos, o que diz a seguir. E é por isso que vamos ver a reação de Deus em relação a essa guerra espiritual. Diz: aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor. Queridos irmãos, o Senhor vai, ou o Senhor já está a zombar desses opositores. E o Senhor vai se dispor à guerra e na sua ira os vai confundir. Claro que Deus um dia virá na pessoa de Jesus Cristo, mas esse ungido de Deus virá ao mundo e agirá fortemente sobre esses opositores, sobre aqueles que regem o mundo de costas voltadas para Deus e para Jesus Cristo. Muitos dizem-nos: então, mas tu não dizes que Deus é amor? Então, se Deus é amor, eu se viver de costas voltadas para Ele e travar guerra contra Ele, como é que Ele vai depois acionar o seu amor? Ou não vai acionar o seu amor? Queridos irmãos, eles esquecem-se de uma coisa que nós sabemos, é que Deus também é justo. Nós sabemos que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Nós sabemos que quem crer em Jesus será salvo e que quem não crer será condenado. Então esta é a mensagem evangélica. E quando dizemos evangélica, não é dos evangélicos, porque às vezes não é. Alguns evangélicos já não pregam esta mesma palavra. O que eu estou a querer dizer é do evangelho. É este evangelho ao qual nos devemos apegar e que Judas queria que nós lutássemos com firmeza, com diligência e que fôssemos passando à geração dos filhos, à geração dos netos e que as igrejas fossem passando a cada candidato que se apresenta para ser batizado. A suficiência de Cristo não está em causa, mas o crente em Jesus Cristo precisa de saber em quem crê e naquilo que Jesus nos legou. Então diz o verso 6, meus irmãos, vamos ver agora, depois de vermos a reação de Deus em relação a essa guerra espiritual, vamos ver o convite preventivo de Deus a todos os que o guerreiam. Eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. O Senhor tem autoridade. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o juiz. E por isso mesmo que os homens vivam de costas voltadas para Deus, há de chegar um momento em que os homens vão prestar contas perante Deus. A palavra de Deus nos diz que Jesus tem adiado a sua presença, a sua segunda vinda, para quê? Para que mais homens se possam salvar. Por isso esses líderes políticos, esses mentores, um dia vão ser chamados a prestar contas perante o Senhor do Universo. Porque diz agora, então, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei.
ninguém pode pôr em causa a humanidade de Jesus nem a sua divindade. Só quem, como disse o Salmo 53, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Só o insensato, ou o louco, como no original diz, é que dirá que não há Deus. Lá no íntimo, os ateus às vezes até dizem, graças a Deus eu sou ateu. É porque é impossível negar a existência de Deus. Se alguém diz, é difícil acreditar que Deus existe, então mostra-me que Ele não existe. Eles não têm mais argumentos do que aqueles que nós temos para mostrar a existência de Deus. Então diz, pede-me, e eu te darei as nações como herança, e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás como uma vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Eu te darei as nações como herança. O que é que Deus está a querer dizer? Podes ir. E lembremos de Jesus quando disse, toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, portanto, ide. O que Deus quer é que nós, ainda a igreja, sejamos capazes de ir pelos caminhos e valados, de falarmos de Jesus, como recordam o ide, indo diariamente evangelizando. Porque Deus ainda está mantendo esse tempo da oportunidade. Deus ainda está aguentando de forma paciente, como foi dito há pouco, que mais homens se abram e entendam que, não querendo ser algemados por Deus, o que é uma visão errada, eles estão a ser algemados pelo diabo. E por isso, meus irmãos, o aviso muito sério. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência, que tenham cuidado com o que dizem e com o que fazem, visto que entraram numa guerra em que há um vencedor antecipado. Quem é? Jesus Cristo. E esta é uma fórmula muito linda. Tu vais entrar num combate quando vais ser derrotado. Aparentemente pode ser uma batalha vitoriosa, mas no final eu serei o vencedor. Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas invertamos. Se Deus for contra nós, quem será por nós? Nós, os crentes, podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Os descrentes deviam perguntar, se Deus for contra nós, quem nos safará? Quem nos livrará? Quem nos ajudará? E é por isso diz, cuidado, abandonem as vossas crenças e posições, deixem-se instruir pelos ensinos que provêm de Deus. E depois diz mais, cultuai o Senhor com temor, regozijai-vos com o tremor, que passem a servir ao Senhor Deus com temor, na medida em que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Que se alegrem, mas com temor de Deus, ou seja, como se fosse na presença de Deus e sob a sua superior aprovação e direção. Quando nós ouvimos há pouco sobre o alegrai-vos no Senhor, sabem o que é que isso quer dizer? É como nos alegrarmos com Deus mesmo ali ao lado fisicamente. É que muitas vezes a nossa alegria não é sancionada por Deus, não é aprovada por Deus, não é para a glória de Deus. Deixa-me fazer um parênteses. Quando nós dizemos ou oramos, nós dizemos uma coisa muito séria e que deve ser levada a sério. Em nome de Jesus, amém, não é? Sabem o que é que isso significa? Significa que Jesus subscreveria a minha oração. Significa que eu posso falar com Deus e que Jesus diria, esta é a oração sincera, real do teu filho, Senhor. Por isso, quando nos alegramos, será que Deus se alegra quando nós nos alegramos? Ou será que Deus se entristece
quando nós nos alegramos. O que Deus está aqui a dizer para esses líderes políticos é que muita alegria proporcionada por atos pecaminosos, pelo abandono dos princípios bíblicos, produz uma alegria, mas ela é passageira, ela é efêmera. Ela não glorifica a Deus. E por essa alegria eles vão dar contas a Deus quando partirem à sua presença. Por isso que Deus é um Deus maravilhoso. E o que é que diz o verso 12, meus irmãos? Diz: beijai o filho para que ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Meus irmãos, o que é que Deus está dizendo a esses líderes políticos? Aquilo que nós devemos continuar a dizer: procurai Jesus. E a ideia do beijar é: tende intimidade com Ele, abri-vos à sua graça, abri-vos à sua misericórdia, e em vez de viver de costas voltadas, vivei ao seu lado, vivei na sua dependência. Cuidado, porque se não o fizerdes, ele se vai irritar e tu vais ser destruído. Meus irmãos, às vezes acontece isso até conosco como pais. Quando a linguagem do amor não funciona, vai ser desencadeada a linguagem da dor. Não estou a dizer que possa bater ou não bater. Eu às vezes castigava os meus filhos, tirando-lhe aquilo que mais gostavam, ou não permitindo ver a televisão, até às vezes o jogo de Portugal. Às vezes há pessoas que vão pela dor e não é suficiente o amor. O nosso Deus vai ser assim com a humanidade. O tempo da oportunidade ainda é a manifestação do seu amor, mas ela cessará e virá a linguagem da dor. Então o que diz o texto para os líderes políticos, para os mentores que por aí proliferam e que procuram chamar-nos estúpidos, burros, etc., por acreditarmos nos valores bíblicos? Nós temos que dizer: eu não sou escravo do meu Deus. Eu amo a sua palavra. Eu amo as suas diretrizes. Mas olha, se tu não procurares esse mesmo Deus, um dia vai ser objeto da sua ira. Em breve a sua ira se acenderá. A Bíblia diz que todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo, a fim de sermos julgados pelo bem ou pelo mal que tínhamos feito por meio do corpo. Por isso, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Deus. Jesus pode não vir nos meus dias, mas o que eu sei é que eu partirei para Ele. Quando a minha vida já não tiver sentido, ou quando o meu corpo estiver desgastado, eu passarei o vale da sombra da morte, mas eu saberei que do lado de lá eu receberei o vinde bendito do meu Pai. Meus irmãos, esta é a mensagem. A parte final mesmo conclui dizendo: felizes ou bem-aventurados quem? Todos os que neles confiam. O que é que eu posso dizer bem-aventurado? Eu, José Lopes, que confio em Deus. Os irmãos podem dizer o mesmo? Aleluia. Se houver aqui alguém que realmente tem vivido de costas voltadas para Deus e que não liga absolutamente nada aos princípios bíblicos e às orientações bíblicas, é tempo de beijar Jesus. É tempo de o procurar e de se abrir para Ele, porque feliz é somente aqueles que confiam nele. Em conclusão, meus irmãos, temos aí 7 pontos, ok? Uma questão mais, então, ou reforço. Há aqui alguém que se sinta algemado por Deus? Se alguém se sentir, depois pode falar comigo, porque através da oração nós conseguiremos, não precisamos de chave nenhuma,
mas essa pessoa pode encontrar a libertação. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não me sinto então algemado por Deus, mas mesmo que me sentisse, meus irmãos, essas algemas são bênção pura, quer para a minha temporalidade de vida, quer para a minha eternidade com Deus. Em terceiro lugar, seguir e servir a Cristo não nos torna seus prisioneiros. Há um coro que nós cantávamos, não sei quem se lembra, que diz: seguir a Cristo não é sacrifício, é fruir bênçãos e satisfação. Mas algumas igrejas cantavam, eu visitei algumas igrejas e cantavam: seguir a Cristo não é sacrifício. Qual é a diferença? Eu vou referir outra vez. Seguir a Cristo não é sacrifício. Ou seguir a Cristo não é sacrifício. Como é que cantaríamos? A primeira. Aleluia. Então, seguir a Cristo e servir a Cristo não nos torna seus prisioneiros. As algemas pertencem ao diabo, pois ele é que aprisiona os seus filhos e todos aqueles que o seguem. Em quarto lugar, meus irmãos, de nada vale lutar contra Deus ou guerrear os seus mandamentos, porque a vitória é sempre dele. Em quinto lugar, a verdadeira felicidade está reservada para aqueles que seguem a Cristo e nele confiam. Por outras palavras, fora de Deus e da comunhão com Ele, o homem não encontra segurança aqui e agora, e muito menos em relação à eternidade. Uma pergunta para reflexão também. Será que, e tem a ver com algo que o irmão Walter referiu, será que o afastamento, a rejeição de Deus e dos valores bíblicos tornaram o mundo melhor e mais saudável? Eu falava isto a muitos colegas, professores ateus. Quando eles diziam: agora sim, agora estamos melhores. A sociedade hoje, o mundo, está melhor pondo Deus de lado? O que é verdade é que puseram Deus de lado e o mundo piorou. E continuam a dizer: onde está Deus? Deus está no lugar onde o colocaram. Meus irmãos, que a nossa disposição seja em pelejar pela fé que uma vez por todas, o que é que significa isto, uma vez por todas? Definitivamente, completamente, integralmente. Portanto, quando alguém vier com outra ideia, outra mensagem, o que é que diz Paulo? Seja considerado anátema. Seja considerado réu do fogo do inferno. A revelação bíblica está fechada, está completa. E quando alguém se levanta dizendo: eu tive uma revelação especial de Deus, e se isso anula a palavra, não demos ouvidos a essas pessoas, porque trazem uma mensagem que não vem dos céus, mas vem do inferno. Por isso, meus irmãos, não nos devemos desviar ou fragilizar, mas consolidar nas nossas igrejas e divulgar, nomeadamente, àqueles que ignoram, intencionalmente ou não. Deixar-me terminar com uma frase, não está aí, mas eu achei muito interessante depois de ter já mais ou menos concluído a mensagem. Um pensamento, creio que de Martin Luther King, que diz: qualquer ensino que não tenha fundamento bíblico deve ser rejeitado, mesmo que ele faça chover milagres todos os dias. Interessante, não é? Qualquer ensino que não tenha fundamento bíblico deve ser rejeitado, mesmo que ele faça chover milagres todos os dias. Meus irmãos, Deus entregou-nos esta missão, a esta igreja e às demais igrejas. Não abandonemos a ética, a moral, os princípios, os valores que a palavra de Deus nos propõe. Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Se nós estivermos com corações impuros, com práticas pecaminosas,
nem sequer as nossas orações são escutadas por Deus. Que Deus nos ajude para que cada um de nós esteja atento aos sinais dos tempos e que Deus tenha em cada um de nós um suporte firme na defesa da fé, que uma vez por todas foi dada aos santos e que não pode ser negociada e que tem que ser inviolável. E somos nós que temos que fazer esse trabalho. Amém? Que Deus nos ajude.